Gente, ao vivo aqui no Estadão, tá tudo bem com você? Sexta-feira é o dia tradicional da nossa live, do nosso ao vivo, do nosso programa com a equipe do BR18, transmitindo no Facebook do Estadão para você participar, acompanhar, mandar o seu recado. Deixa eu cumprimentar toda a equipe completa hoje aqui neste programa. Vera Magalhães, tudo bem com você? Boa tarde. Boa tarde, Emanuel. Tudo bom com você? Boa tarde a todos os internautas do Estadão que estão aqui para acompanhar a nossa live. É isso aí. Também está aqui José Fux. Tudo bem, Fux? Boa tarde, Emanuel. Tudo jóia? Estamos aqui para mais um live do BR18. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Sensacional. E direto de Brasília, também ao vivo com a gente, jornalista Marcelo de Moraes. Olá, Marcelo. Tudo bem com você? Oi, Emanuel, boa tarde para todo mundo. Estamos aqui, sexta-feira, sextou em Brasília. Sextou em Brasília. Logo mais. Logo mais, exatamente. Bom, a ideia aqui é justamente discutir os principais fatos da semana com análise do BR18. Caso você ainda não conheça o BR18, br18.com.br, site lançado justamente para acompanhar todos os rumos da campanha e das eleições. É altamente viciante, tem posts a todo momento. Esse trio, mais uma equipe junto a eles, coordena todas essas publicações. É demais. Bom, gente, acho que essa semana fica marcada pela questão econômica, mas a questão política e eleitoral influenciando, né, o desempenho econômico, o mercado financeiro, todo mundo inseguro e incerto aí com o Brasil. Qual é a avaliação que vocês fazem da economia aí, dando uma fraquejada nessa semana? Após as bolsas, enfim, bolsa caindo, dólar disparada. Quem quer começar? Acho que nosso especialista em economia pode começar. Diga lá, Fux. Por que chegamos a esse ponto, Fux? Olha, se a gente fizer uma retrospectiva, todas as eleições praticamente, isso aconteceu. Em especial na eleição de 89 para presidente, que estavam disputando ali Collor e Lula no segundo turno. Na eleição do começo dos anos 2000, 2002, com Lula e Serra, se não me engano, e em outras, mas principalmente nessas, e agora não é diferente. Eu acho que o mercado financeiro ele funciona como um termômetro da sociedade, um espelho, na verdade. E de uma forma potencializada, porque ele tem transações que acontecem a cada segundo e que linkam o Brasil com o mundo e internamente em todos os polos. E ele reflete essa ansiedade das pessoas, dos investidores, e com a falta de definição, com a falta de indicadores que apontem um rumo definido ou um rumo seguro para o Brasil após as eleições. Isso principalmente no que se refere às reformas do Estado, porque o Brasil hoje é um país que está com um déficit anual enorme, superior a 200 bilhões de reais, tem uma dívida pública crescente, quase inadministrável, e na medida em que há candidatos bem posicionados, que não têm uma posição clara em relação a essa agenda, o nervosismo do mercado aumenta. Acho que basicamente é isso que nos trouxe até aqui. O dólar flutua, a bolsa cai. É claro que há fatores externos também. Você tem uma transição de política monetária nos Estados Unidos que vai se refletir sobre o Brasil com mudança de juros e etc. Vai ser um período turbulento. Agora, como dizia um conhecido meu, no momento está ruim, mas amanhã e depois da manhã e também daqui a um mês vai ficar um pouquinho pior. Que bom, Fux. Esse é o nosso consolo. Mas a gente pode dizer, Vera, que é um mercado conservador que está em busca ainda daquilo que a gente sempre fala de um candidato de centro que dê esse tipo de segurança que o Fux falou, com receio dos extremos? O mercado financeiro, o mercado não gosta de solavancos, não gosta de susto, não gosta de incerteza. Então, diante de um quadro que tem na ponta, com o Lula preso, Bolsonaro e Ciro despontando, houve duas pesquisas nessa semana que mostraram Bolsonaro consolidado na casa dos 20% e o Ciro Gomes ganhando espaço e crescendo em cima de outros candidatos da Marina. Os candidatos de centro estagnados ali no meio de campo. Então isso
projeta para o mercado um segundo turno de 2 candidatos sem nenhum compromisso com uma agenda reformista clara. Então isso leva a um grau de incerteza, de nervosismo muito grande. Some a isso, Emanuel, o desacerto em que o governo vem desde a greve dos caminhoneiros. Prometeu um acordo que ele não consegue cumprir, não consegue fazer girar. Prometeu um tabelamento de frete que se mostrou um desastre. Eles não calcularam direito e os produtores rurais e outros empresários reagiram à ideia do tabelamento de frete. Prometeram um desconto que não chegou na bomba. Então, e para chegar no montante que o governo prometeu, dependeria de um acordo com os governadores que não existiu. Então, a chance disso dar errado e os caminhoneiros voltarem às estradas, voltarem a paralisar o país, existe. O repique desse movimento na inflação já se mostra. Há dúvidas sobre o Banco Central, questionamento sobre se deveria ter parado de cair os juros e se não pode vir a subir os juros. Então é muita incerteza para o mercado que tradicionalmente não gosta de nenhuma incerteza. Marcelo, como é que você acompanhou aí de Brasília essa bateção de cabeça do governo, mais completa ausência aí do Congresso e ninguém que pega isso na mão e consegue passar estabilidade para a sociedade, para o mercado, para os empresários? O que você pode dizer para a gente, Marcelo? Emanuel, acho que o termo, a expressão certa é essa, bateção de cabeça. O governo está batendo cabeça já tem tempo. Ele desde que começou a crise dos caminhoneiros, o governo já estava claudicante antes, mas agora ele está completamente perdido. Parece que ele vai naquela base do tentativa e erro. Vou tentar fazer uma coisa aqui, vou ver se dá certo. Ih, não deu certo. Vou tentar fazer outra coisa. E aí todo mundo vai ficando maluco. Essa história do vai e vem, da cobrança, da mudança da tabela do frete, é uma das piadas mais sem graça de todos os tempos. Né? Que o governo acerta uma coisa, depois descombina o que acertou, depois volta a combinar o que desacertou. Então, assim, imagina o bom humor dos interlocutores com o governo. Então, o governo acaba de perder sua credibilidade, a pouca que tinha vai para o espaço. Mas na questão eleitoral, e vamos lembrar que a gente está em junho, a eleição em outubro, então imagina o clima que a gente vai ter de incerteza até o dia da eleição. Se faltam 4 meses, vai ter muito vai e vem conforme a oscilação das pesquisas. Como a Vera falou, esse quadro que está hoje apontado, com o Bolsonaro em primeiro lugar consolidado, com mais de 20%, e o Ciro crescendo, pegando essa lacuna que está aberta com a ausência do Lula, né, que virou praticamente a única candidatura politicamente viável na esquerda, o mercado não sabe quem são os dois candidatos. Você conhece algumas coisas. O Ciro foi ministro da Fazenda, ele fala isso, eu fui ministro da Fazenda em 94. Faz a conta, 94 tem tempo para burro. Então, claro que uma pessoa muda muito os conceitos dela e muda muito o jeito de fazer política. Ciro, naquela época, ele era tucano. Hoje, Ciro é adversário ferrenho dos tucanos, por exemplo. Bolsonaro ninguém sabe direito qual é a proposta para a economia. Então, isso vai estar muito, muito calor ainda, a temperatura ainda vai oscilar muito nesses 4 meses que faltam. Diga lá, Fux. Só acrescentar uma ideia aí no que a Vera falou dos juros. Eu acho que houve muito questionamento sobre muita especulação sobre um eventual aumento de juros, que o presidente do Banco Central, William Goldfein, negou ontem que isso fosse acontecer. Eu acho que tem 2 fatores importantes que reforçam essa afirmação dele. A primeira é que nós não temos um problema de pressão inflacionária no momento, apesar dessa altinha do câmbio aí. Mas tranquila. Mas está sob controle, né? Segundo, é que a economia que estava decolando, estava taxiando, melhor dizendo, para decolar, para levantar voo, ela parece que deu um aborte, né, na decolagem. Então, se subir juros nesse contexto, você vai aprofundar a paralisia econômica e penalizar a população de uma forma desnecessária. E, ao mesmo tempo, você tem, do outro lado, um cacife poderosíssimo do Banco Central em dólar, de 380 bilhões de dólares de reservas, que ele pode utilizar à vontade para deixar todos os operadores bem calminhos, porque podem tomar um prejuízo muito grande no mercado futuro aí, que é onde eles estão operando mais.
Estamos ao vivo aqui com a equipe do BR18, Vera Magalhães, José Fux e direto de Brasília, Marcelo de Moraes, no Facebook do Estadão. A gente falou bastante aqui do Bolsonaro aparecendo bem nas pesquisas, e temos o pré-candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, numa nova estratégia, vocês devem ter acompanhado muito bem, indo para cima do Jair Bolsonaro, né? Buscando confronto. Deu resultado isso, Vera? Por hora não, mas é o que ele tem de fazer diante da estagnação que está nas pesquisas. Emanuel, todas as pesquisas, quando você começa a decupá-las, elas mostram que esse crescimento do Bolsonaro se dá muito em cima do eleitor tradicional do PSDB. Aquele eleitor de centro-direita que, na falta de uma opção clara de direita nas eleições anteriores, optou por sufragar o PSDB. Isso não vai acontecer mais, por uma série de razões, não está acontecendo pelo menos. Decepção com o Aécio Neves, com o que aconteceu depois dele quase ter vencido a eleição e ter sido flagrado ali na Lava Jato, uma insatisfação com um discurso algo humorista do PSDB para esse eleitor que resolveu se assumir como de direita e assumir pautas que falam a esse universo da direita, e o Bolsonaro cresceu muito em cima disso. Então é um eleitor que é homem, nível médio e superior, grandes cidades, cresceu no centro-oeste do agronegócio, que era um reduto de votos do PSDB. Então, para crescer, para sair desse cercadinho em que ele se encontra hoje, o Geraldo Alckmin precisa crescer em cima do Bolsonaro. Então, a estratégia dele ao polarizar com o Bolsonaro é essa. A do Ciro, que também buscou o Bolsonaro, também o chamou para o pau, é diferente. Ele quer ir para o segundo turno com o Bolsonaro. Ele quer essa polarização esquerda-direita com o Bolsonaro. Então ele já está querendo se mostrar como o antípoda visível do Bolsonaro para os agentes e para todos. É assim que eles estão sendo percebidos pelo mercado. Então, por caminhos diferentes, os dois buscam o Bolsonaro, chamam ele para dançar. Ele, inteligentemente, tem evitado cair nessas cascas de banana. Diz que não vai debater com quem tem menos de 2 dígitos nas pesquisas, tem evitado ir a sabatinas que não lhe são confortáveis, que são terrenos em que ele pode ser colocado em contradição, etc. Não vai dar para fugir eternamente. Uma hora ele vai ter de debater, vai ter que ir a debates, vai ter de ir a outras sabatinas dessas, vai ter de dar entrevistas. Nesses ambientes menos controlados, ele vai pior. Ele é contraposto à sua agenda agora, de candidato com um economista liberal por trás, e à sua trajetória de vida, que é toda ligada à defesa de corporações, defesa de benefícios para os militares e outros sindicatos, etc. Então, vai ser interessante observar esse balé. Por hora, o Alckmin segue estacionado nas pesquisas. Vamos ver o Datafolha. Mas eu acho que ele não tinha outra coisa a fazer senão isso. Ô Marcelo, e por falar no Alckmin, fazendo conexão com o tal centro, que tem muitos candidatos nesse momento, você acompanhou essa semana em Brasília justamente a tentativa de se falar de um único candidato, de forças do centro unidas, né, pensando nas eleições para não entregar o segundo turno para os extremos. Como é que foi esse evento? Teve presença de candidatos ou só foi imprensa? Conta tudo pra gente, Marcelo. O evento foi muito mais jornalista do que político. Candidato presidencial não tinha nenhum, por exemplo. Então não tinha nenhum dos pseudos candidatos do centro, nenhum deu as caras. É um movimento liderado ali por setores do PSDB, do PPS, alguns do PSD, tentando ver se pega no tranco uma união entre esses candidatos que estão com um grande problema. Nenhum deles tem voto. Se você olhar as pesquisas, nenhum deles conseguiu decolar. Então, será que existe realmente esse candidato para entrar na disputa? A tese é que poderia ser Geraldo Alckmin, que está mais bem colocado. E aí, entrando nessa conversa que a Vera estava falando ainda sobre Alckmin e Bolsonaro, o Alckmin ele aposta que ele vai ter tempo de televisão bem superior de Bolsonaro, vai ter palanques mais organizados nos estados, muito mais do que o Bolsonaro, e ele acha que com isso ele consegue fazer também frente ao Bolsonaro e roubar esse eleitor dele de volta, né? Trazer de volta para casa. Só que assim, tem muito mais bateção de cabeça também nessas campanhas. A campanha do PSDB, por enquanto, está muito também na base do vamos lá, vamos ver se isso aqui funciona, né? Estão testando também. Essa tática do Bolsonaro, de confrontar o Bolsonaro, parece ser a melhor coisa. Esses movimentos de lançar um pacto pelo centro, um pacto pela maravilha do universo, essas coisas não funcionam, não falam, não conversam com eleitor nenhum. Na prática, eles estão conversando com eles mesmos, com a vontade deles. A hora de conversar com o eleitor, pode ser que essa estratégia do Alckmin
de discutir segurança pública, chamar segurança pública para o debate e chamar o Bolsonaro para esse debate dizendo que ele não tem proposta sobre isso, aí pode ser que funcione, que aí você coloca um tema importante, violência, você coloca uma discussão que realmente fala com o dia a dia das pessoas. Aí pode ser que o centro consiga alguma coisa. Agora, ficar olhando essas reuniões, esses eventos aí, não serve para nada, é uma foto e olhe lá. Fux, vamos sair um pouquinho do centro-direita, vamos para a esquerda. Hoje, em Contagem, em Minas Gerais, tem mais um lançamento da candidatura do ex-presidente Lula. Consta que até terá um holograma do Lula nesse lançamento. Como é que a gente pode avaliar esse PT esticando a corda até o fim aí com o Lula? Lembrando que também tem uma campanha audiovisual muito bem produzida que entrou nas redes essa semana também, que pode ter algum impacto. Qual que é a sua avaliação, Fux? Olha, considerando que ele é tratado quase que como uma divindade pelos petistas, fazer uma aparição holográfica numa manifestação do PT, num lançamento da sua própria candidatura à distância, né, não deixa de ser uma consequência natural desse fenômeno. Agora, é preciso avaliar ainda a capacidade que esse movimento todo terá de aglutinar em torno dele uma fatia da sociedade considerável. Eu acredito que não. Eu acho que dos 50% de indecisos, ou cerca de, que existe hoje no Brasil, talvez ele pegue uma pequena fatia, né? Porque ele tem 34% nas pesquisas, se ele for candidato, de um universo de 50% que são os que já decidiram em quem vão votar, ou que dizem que já decidiram ou já sabem em quem vão votar. Isso significa que dos 100%, incluindo os 50% que não sabem, ele teria 17%, na verdade. Então, quanto a mais desses 17% ele conseguirá dentro desse universo de 50% que ainda não decidiu ou não sabem quem vai votar? Provavelmente não muito, na minha opinião. Então, isso de um lado. E um outro aspecto que acho importante falar sobre esse lançamento dessa candidatura é o suicídio, esse movimento suicida ao qual o Lula está condenando o PT, ao insistir na sua candidatura, encontrar eco nos dirigentes partidários, nos dirigentes petistas, para sustentar a posição dele dentro da estrutura partidária, inclusive contra correntes que não pensam da mesma maneira, é um negócio assim incompreensível. Para quem não é a favor do Lula, o pessoal está achando até bom, né? Ô Vera, no fundo, e até para a ciência política, para os jornalistas como vocês estão acompanhando o processo eleitoral, talvez o fundo dessa discussão é ainda a capacidade de transferência de votos do Lula e para quem ele conseguiria transferir, e se essa capacidade ainda é forte, visto que em outras campanhas sempre ele conseguiu eleger postes, mas será que ele consegue ainda? Tem isso, e tem uma estratégia que é da defesa do Lula. Eles não querem abandonar o Lula à própria sorte, já está há 2 meses preso, fez 2 meses ontem. A estratégia de defesa dele passa por esse processo de politização das ações que existem contra ele. Então o PT serve meio de bode expiatório dessa estratégia que é da defesa do Lula. Mas é um bode expiatório que se coloca nessa condição por livre e espontânea vontade. O Emanuel, a Gleice Hoffmann é uma linha de transmissão, uma correia de transmissão hoje do Lula direto do cárcere para falar com o resto do partido. Então essa aparição holográfica, na verdade, vai ser uma manifestação disso, o Lula Princesa Leia. Né? Quanto ao clipe a que você se referiu, é um clipe muito bem feito. O PT tem uma tradição de marketing político bem feito, a Bahia tem uma tradição de marqueteiros muito bons para esse lado emocional, para mexer nesse aspecto emocional, e foi feito pelo Sidônio Palmeira, que é um marqueteiro do Jacques Wagner, e foi quem fez. Quanto à transferência do Lula, é uma capacidade que ainda para mim está muito... Eu tenho sérias dúvidas quanto a isso.
Os levantamentos dessa semana, se estiverem corretos, mostram que ainda existe essa capacidade. O Fernando Haddad, que deve ser pouquíssimo conhecido fora de São Paulo, parece com 8% numa das pesquisas, que é telefônica e tem toda uma controvérsia quanto a essa metodologia. E na outra pesquisa da XP Investimentos, quando se apresenta um cartão dizendo com o apoio do Lula, ele chega aí a 11, de 3 a 11. É um salto considerável. Eu só não sei se é real em pesquisa, se você fizer uma pesquisa de campo, nos rincões, que é onde o PT é mais forte. Acho que ninguém conhece o Haddad. As pessoas não vão estar dispostas a votar em alguém com o perfil do Haddad, que é muito pouco petista, muito pouco nordestino, se assemelha mais a um tucano, a almofadinha de São Paulo. E eu não sei nem se ele será o candidato. Eu acho que hoje, para o desejo do Lula, quando ele desistir da pantomima de que será candidato, quem se adequa mais a esse desejo dele é o Jacques Wagner. Marcelo de Moraes, em Brasília também tivemos uma movimentação importante nessa semana, um fato muito relevante, que foi a decisão do Supremo Tribunal Federal de barrar o voto impresso nas eleições, que tinha sido aprovado na mini-reforma eleitoral. Isso é uma demanda que, inclusive, setores mais da direita defendiam muito forte. Como é que você avalia a repercussão dessa decisão aí do STF, hein, Marcelo? Defendiam não, os setores dele defendem ainda apaixonadamente, é só parar e conversar. O Bolsonaro sempre fez a defesa pública do voto impresso, achando que é uma garantia contra a fraude. Houve muita conversa de que teria sido fraude na eleição de 2014, não tem prova nenhuma disso, não tem nenhuma evidência disso, mas há uma corrente muito grande que defende o voto impresso. Tem ministros do TSE que acham uma bobagem o voto impresso, acham que é só desperdício de dinheiro, vai se gastar dinheiro público com um negócio que não precisa, mas tem uma dúvida no ar, e causou esse desconforto à decisão. Tem o ministro do Supremo que defendeu que seja feito de forma gradual a adoção do sistema de voto impresso, da conferência, né, que seja feito de forma gradual para dar essa garantia, mas não agora. Então, é o terreno fértil para a teoria da conspiração, né? Então, quer dizer que não vai ter agora porque não querem deixar o Bolsonaro ganhar? Então, fica o cara que é apaixonado, o eleitor apaixonado sempre vai procurar um jeito de achar que podem estar prejudicando o candidato dele como se fosse uma partida de futebol, o juiz está roubando, né? Então está muita polêmica entre os eleitores, entre os seguidores de Bolsonaro e muita gente achando que estão metendo a mão na eleição. Mas é uma bobagem, isso aí não tem não. Para vocês é bobagem a questão do voto impresso ou não? Olha, Emanuel, eu acho que independentemente desses aspectos que o Marcelo levantou, que são muito relevantes, eu acho que o que me chamou mais atenção foi a interferência do Judiciário nas atribuições do Congresso. Essa foi uma decisão do Congresso, não caberia ao Judiciário dizer se ela vai custar muito, se ela não vai custar muito, se ela faz sentido, se ela não faz sentido. E também ele deveria ter se atido à questão que foi levantada relacionada à constitucionalidade deste dispositivo. E mesmo quando foi questionada a constitucionalidade deste dispositivo, foi levantada uma razão relacionada à proteção dos dados individuais, que eu fiquei me perguntando qual a preocupação que se tinha em relação a isso em todas as eleições da história do Brasil que eram feitas antes da máquina de votar. Tá certo? Porque qual é o problema? Nunca teve problema nenhum em relação a isso. Eu não vejo, isso daí é uma desculpa esfarrapada para se impedir a implantação de uma medida que foi aprovada no Congresso pelas duas casas. Agora, o pessoal que apoia essa medida, diante da impossibilidade de ter o voto impresso no momento, já é muito criativo, né? Já inventou uma saída, que é o seguinte: a volta ao voto em cédula. Você entendeu? Não é mais a batalha pelo voto impresso. É acabar com a maquininha e voltar na cédula de papel e caneta, entendeu? Quem sabe a gente não faça isso então. Mas acho que não há mais tempo para isso, eu estou brincando, eu acho que agora dessa vez vai ser assim mesmo. Mas que gera uma desconfiança, eu acho que gera, como o Marcelo falou, acho que há um campo fértil para teorias conspiratórias, né? Principalmente, me parece, pelo que eu observo do que as pessoas
que apoiam o voto impresso reclamam, é de não haver a auditoria, Na apuração, na né? apuração, o controle, o acesso aos dados, né? E tem aquele caso da Proconsult, né? E daí vem o cara dizer que essa máquina é a mesma usada na Venezuela. Não, Proconsult era lá do Brizola, né? Não. Teve o caso da Proconsult, que era aquela alimentação das totalizações. Isso é não é, como é que chama? É outro nome. Não, eram as totalizações. O que acontecia? Eles iam alimentando... Smartmatic, não é isso? Agora é Smartmatic. E dizendo que é a mesma empresa. Então, dois casos. Um caso histórico da Proconsult, que gerou muita controvérsia. Só que naquela oportunidade, não relacionada à direita, mas à esquerda, ao Brizola, que era o grande contestador do uso da Proconsult, o grande defensor do uso do voto impresso e das totalizações nas mesas. E agora, com a Smartmatic, que segundo esse pessoal, não sei nem se é verdade, eu não tenho informação suficiente para garantir ou não, é a mesma usada na Venezuela, é o único país que usa e ninguém tem acesso aos dados, e a gente sabe o que aconteceu na Venezuela nas eleições, sabe como é que é, né, Bruno? Sei. O José Pedro Furlan fez uma brincadeira aqui engraçada, escreveu: pela qualidade dos candidatos, os votos deveriam ser no papel higiênico. É mais ou menos. Só queria dizer que eu nunca votei em cédula, eu sou jovem o suficiente só ter votado. Você me deixou numa situação difícil. E aí, Vera, eu não vou te fazer essa pergunta, mas e a questão do voto impresso? Se eu votei em cédula, votei. A minha primeira eleição foi a de 89 e foi na cédula. E por isso, e também por eu cheguei a cobrir apurações em cédula, Emanuel, que você fica durante horas lá, o jornal tem que te mandar lanche, que você está lá preso. Os fiscais de partidos, né? Fiscais. Eu não tenho dúvida de que a eleição hoje é mais segura, menos sujeita a fraude, menos sujeita a voto de cabresto, muito mais rápida. Essa contestação neste volume que existe hoje da urna eletrônica surgiu após 2014, quando o Aécio Neves foi à Justiça dizer que tinha havido fraude. Pois bem, ele pôde nomear uma equipe de peritos, mexeram, fuçaram e não constataram nenhuma fraude. Que a urna tem lacunas aqui e ali que são passíveis de fraude, isso já se mostrou em alguns testes independentes. E quando eles são feitos, o sistema recebe um upgrade para ser melhorado. É claro que, como tudo eletrônico, nada é infalível, mas eu não tenho dúvida que é um sistema mais seguro, menos sujeito a falhas humanas e a jeitinhos do que era a urna. Antes você marcava o voto de um certo jeito e aí quando tinha fiscalização você conseguia ver como a pessoa votou, etc. É um gasto desmesurado para algo cujo ganho eu não vejo, não consigo ver de maneira clara. Dito isso, eu concordo com o Fux quanto ao que o Supremo fez. Na impossibilidade de implementar o voto impresso na totalidade por problemas de custo e de infraestrutura, eles deram um jeitinho de apontar uma inconstitucionalidade que, a meu ver, é uma forçação de barra. Não vejo essa inconstitucionalidade. Acho que eles fizeram por razões outras, ou por achar que o sistema é seguro e, portanto, não compensa, ou porque não daria tempo e seria inviável de viabilizar. Agora, a estabilidade jurídica que isso gera, o que isso mostra em relação ao ativismo do judiciário, né? Que hoje, como disse o cientista político Murilo de Aragão num artigo que ele escreveu para o Estadão essa semana, com outras palavras, nós vivemos na República do Judiciário do Brasil. Porque quem manda no Brasil hoje não é o Legislativo. Quem manda no Brasil hoje é o Judiciário. É a turma da toga que praticamente ocupou a Praça dos Três Poderes. Hoje em dia, a nossa democracia está nas mãos da turma da toga. Tá aí, José Fux aqui ao vivo. Está terminando o nosso ao vivo aqui do BR18. Vou dar a última rodada geral, cada um contar o que está no radar aí para hoje, os próximos dias. Começar com Brasília. E aí, Marcelo de Moraes, seu destaque final aqui para a gente no nosso ao vivo do BR18, hein, Marcelo? Bom, acho que essa semana que vem vai começar com o impacto da nova pesquisa. O Datafolha está vindo, sem dúvida, o que apontar por ali vai balizar o debate dos candidatos e vai assustar muita gente ou não, né? Vai manter esse quadro mais ou menos que está se desenhando com Bolsonaro de um lado e Ciro do outro, e os outros tentando botar a cara ali para entrar na disputa. Mas eu acho que uma coisa interessante, que é uma novidade, é que pela primeira vez dá para dizer que os candidatos começaram a perceber que o Bolsonaro tem chances reais, né?
Antes parecia que era aquela coisa meio Trump, né? Todo mundo levando meio na brincadeira, achando que é uma coisa meio exótica, e descobriram que ele estava cada vez mais consolidado. Então, eu acho que essa é uma novidade, e acho que conforme o resultado dessa pesquisa, vai intensificar esse chamado dos outros adversários dele para ver se ele vem para o baile, né? Para ver se ele dança. Então, o Ciro, o Alckmin, todo mundo vai tentar polarizar com ele para ocupar o espaço. Então, acho que essa agenda da pesquisa, pós-pesquisa, e essa agenda de bateção de cabeça do governo, que é eterna, jamais acabará. Esperem, inclusive, novos desdobramentos, principalmente se o resultado na pesquisa for, de novo, esse quadro de incerteza para o mercado. Então, acho que são as duas coisas mais importantes da semana que vem. É isso, a pesquisa, e a economia se equilibrando no meio dessas novidades. Acrescentar alguma coisa, Fux? Eu acrescentaria que apenas a questão da definição do candidato do centro. Eu acho que essa questão vai continuar sendo muito discutida. Acredito, nós temos aí, vamos dizer, tirando o Ciro para a esquerda e o Bolsonaro para a direita, vocês têm um miolo de candidatos que vão da Marina, pelo lado da esquerda, no centro-esquerda, ao João Amoedo, vamos dizer assim, ao Flávio Rocha, pelo lado do centro-direita, e no meio se concentram o Podemos, o PSDB, o DEM e tantos outros. Então, eu acho que a Marina está sendo um pouco subvalorizada. Eu acho que ainda não está claro para mim, acho que para muita gente, se ela poderá, com a sua capacidade, com as intenções de voto que recebe, se mostrar como uma candidata alternativa ao Ciro para enfrentar o Bolsonaro num eventual segundo turno, né? E se ela vai conseguir reunir em torno dela os eleitores de centro para tirar o Ciro eventualmente no segundo turno e enfrentar o Bolsonaro. Para fechar, você, Vera Magalhães, o que você destacaria aí? Na semana que vem? Daqui Começo para frente. da Copa, né, Emanuel? Muito bem lembrado. Começa a Copa do Mundo quinta-feira. Brasil joga no domingo e vamos ver se vai ser um período em que a política vai ficar em banho-maria ou se vai continuar quente. Eu acredito que vai continuar quente, nunca vi tão pouco interesse por uma Copa desde que eu acompanho Copa, ou seja, desde a Copa de 82. Então, eu acho que as duas coisas vão rivalizar. O Congresso para, nada de votar nenhuma medida importante, e o governo vai ficar tentando tapar os buracos abertos no asfalto pela greve dos caminhoneiros e esse acordo desastroso que ele fez. Sensacional. Gente, esse é o pessoal do BR18. Continue a acompanhar todas as notícias em br18.com.br ou na home do estadão.com.br. Lembrando que tem a newsletter, vale assinar, você recebe todo dia no final do dia, por volta de 6, 7 da noite. Uhum. E 7 da noite. Eu recebo todo dia, você consegue ler o que principal foi publicado ali no BR18. Vera Magalhães, José Fux e também Marcelo de Moraes, direto de Brasília. Gente, muito obrigado, viu, mais uma vez. Obrigado, viu, Marcelo? Valeu, gente. Vamos rumo ao Hexa. Valeu, Emanuel. Tchau, obrigado pessoal. a todos. Obrigado. Mais tarde eu volto. Tchau.